reais em Cachoeira do Sul. Isso tudo a fundo perdido. É um projeto do governo federal que ameniza o sofrimento dessas pessoas que moram em situação de risco e que querem deixar estes locais. Que coisa boa, né? Então também é dinheiro que circula no município, por mais que reclame, por mais que grite, na verdade dinheiro circulando em Cachoeira do Sul. 18h08, hora da coincidência. Olha, estou na linha hoje sim, com o procurador jurídico de Cachoeira do Sul, Dr. Bruno Miller, com ele nosso assunto. Nós vamos começar pelo factual de hoje. Procurador, seja bem-vindo, uma boa tarde. Hoje, a Patrulha Ambiental esteve na Secretaria da Infraestrutura Urbana e notificou a Prefeitura a respeito das condições inadequadas ou irregulares, né, na lavagem de carros, conserto, na oficina, no pátio da Secretaria de Obras, na antiga Secretaria de Obras. O que vai acontecer agora, né, a partir dessa notificação? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Dalcira, boa tarde aos ouvintes. Na realidade, eu recebi a notificação, né, o termo circunstanciado, que foi remetido à Secretaria de Infraestrutura Urbana, agora à tardinha, né? Então, obviamente, em razão de eu estar em outros compromissos, eu ainda não consegui me deter no teor dessa notificação, muito embora eu já possa afirmar que ela é uma notificação de algumas irregularidades, dando prazo para que o município, especificamente a Secretaria de Infraestrutura Urbana, faça as adequações ali da questão ambiental, do descarte, da lavagem, etc., né? Então, na realidade, não é uma autuação no sentido de impor nenhuma penalidade, nenhuma multa, nenhuma sanção, né? Ela é uma notificação porque a CEPAM recebeu uma denúncia, que eu ainda não, eu estou falando isso de forma preliminar, porque eu ainda não me detive na denúncia, eu passei os olhos rapidamente, e vi que eles foram lá e fizeram uma notificação solicitando adequações de algumas irregularidades. Isso foi repassado para a Procuradoria agora tardinha, quase perto das 18 horas, mas eu ainda não tive tempo de me deter. Tem um prazo, se eu não me engano, de 30 dias. Então, a partir de segunda-feira, eu vou fazer a análise dessa notificação, vou ver se eu efetivamente concordo, não concordo, porque não necessariamente a constatação da irregularidade ela não pode ser rebatida, então eu vou fazer a análise e vou responder, e se nós tivermos que fazer um tipo de adequação, assim o faremos. Porque me parece que o problema todo aconteceu ali na questão da própria lavagem dos veículos, né, sem um local adequado e sem autorização, inclusive sem licença ambiental, e também o conceito, porque ali no pátio a gente sabe, há muito tempo funciona para lavagem, para até como oficina, né? E esse local não teria essa licença ambiental. Nós recebemos, doutor Bruno, aproveitando a deixa, uma nota oficial da Patrana, que diz que ela foi, a Patrulha Ambiental de Cachoeira do Sul foi acionada pela FEPAM, que recebeu essa denúncia, né, onde foram constatadas realmente algumas irregularidades. Houve, claro, a colaboração do pessoal responsável, né, possivelmente o secretário adjunto, o secretário, enfim, né, e a intenção de sanar, de procurar sanar as irregularidades encontradas. Né? E aí foi obrigado, Cachoeira continua em ebulição, não foi uma fiscalização de cunho político. Verdade, Não, é bom acredito, que se ressalte isso para fazer justiça a toda essa situação. Inclusive, isso fica muito claro na nota da própria patrão. Sim, não, e acredito, é uma fiscalização decorrente, né, e os órgãos fiscalizadores têm que mais que fiscalizar, e se a prefeitura, obviamente, tiver algum tipo de irregularidade, né, que tenha que ser sanada ou ajustada, ela tem que fazê-lo, né, até porque a prefeitura também fiscaliza outros setores e cobra também adequações, então ela também tem que envidar esforços no sentido de se ajustar. É claro, porque a gente sabe que a fiscalização até dos órgãos ambientais, principalmente da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ela tem sido constante, né? Principalmente com relação aos locais de lavagem de carro, né? Então não dá para dizer, olha, faço o que eu mando, mas não siga o meu exemplo, né? Com certeza absoluta. Muito embora, né, Dalcir, eu reitere que eu não li o teor ainda especificamente da notificação, né?
A lavagem também a gente tem que tomar cuidado para fazer algumas comparações no sentido de algumas fiscalizações que o setor ambiental faz em lavagens que são permanentes, que atuam nesse sentido ali, pelo que sei, e estou falando preliminarmente, não é algo que acontece todos os dias, né? Não é uma lavagem sistemática de veículos. A oficina que o município tem é uma pequeníssima oficina que faz pequeníssimos reparos, né? Até porque se a gente tivesse uma oficina, a gente teria a capacidade de arrumar os equipamentos e máquinas que estão no pátio lá estragados e a gente não tem condição de arrumar. Então é uma oficina muito simplória, né? Então eu ainda tenho que fazer uma análise se efetivamente essa notificação, essa suposta irregularidade, ela efetivamente tem algo de concreto mesmo, né? Então é algo que eu vou fazer essa análise a partir de segunda-feira. Tá certo. Bom, então, por outro lado, procurador, nós temos também alguns assuntos. Ontem nós tínhamos uma entrevista marcada, inclusive, para falar sobre essa sindicância que a prefeitura abriu para investigar e para apurar os detalhes daquele acidente, né, daquela tragédia, né, daquele desastre que aconteceu na quinta-feira, da semana passada, lá no CIPROM, durante um treinamento de professores de educação infantil, quando o líquido inflamável dentro de uma, a gente diz lareira ecológica, mas eu não chamaria de lareira aquilo, né, acabou explodindo e queimando seriamente uma professora. O que nessa sindicância a prefeitura quer apurar? Na realidade, Dalcira, primeiro que, como tu falaste, né, foi um acidente, uma tragédia, né? E a gente está muito, muito abalado, né? Claro que as famílias das duas servidoras que sofreram as queimaduras, essas são as mais abaladas de todas, né? Mas as demais professoras que estavam presentes, os pais, os membros da comunidade escolar da escola onde essas professoras atuavam, né? Todo o corpo técnico da Secretaria de Educação, todos nós estamos abalados, né? Porque foi uma situação muito triste, né? São duas servidoras do município, ótimas servidoras, que lamentavelmente sofreram esse tipo de acidente, né? E a gente está muito preocupado e tem prestado solidariedade em relação a isso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também entende que há necessidade, até por uma questão legal, até por uma questão como pode se caracterizar um acidente de trabalho, né? Então, tem todo um regramento técnico e legal que a gente tem que seguir, né? Então, o município, tão logo o acidente ocorreu, que foi na noite do dia 25 deste mês, né? A secretária de Educação, Carla Zin, quando foi comunicada, imediatamente compareceu ao hospital, né? Fez aquele auxílio inicial ali, muito embora as famílias estavam ali, colhendo ainda informações muito preliminares, porque ninguém estava entendendo muito o que estava ocorrendo, nem as próprias famílias das servidoras que estavam lesionadas e tinham adentrado ao hospital. Então, foi uma situação muito, muito complicada inicialmente, né? Mas ela ficou até de madrugada, comunicou o prefeito, eu fui imediatamente comunicado. No dia posterior ao acidente, praticamente em torno das 8 horas da manhã, já foi aberto um processo eletrônico, que é o trâmite legal que a gente tem que fazer dentro da prefeitura pela SMED, né, fazendo o relato inicial do que se tinha de informação, né, e do fato. Aí o trâmite é que esse memorando interno eletrônico seja encaminhado ao técnico de segurança do trabalho, para ele fazer uma manifestação inicial. Ele fez a manifestação dele, ele solicitou o preenchimento do SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos ali. Posteriormente, ele retornou para um despacho formal meu a respeito da abertura da sindicância, que o órgão, o trâmite legal previsto no Estatuto do Servidor Público, que a gente possa apurar o fato e, eventualmente, se apurar alguma responsabilidade de alguém por imprudência, né, por negligência, etc., né, não em relação a dolo, né, mas talvez em culpa, mas a ideia sempre foi apurar o fato, porque a gente entende que há necessidade de esclarecer isso para a comunidade escolar, para as famílias, todos querem saber, e o mecanismo legal de fazer isso é a sindicância. Posteriormente ao despacho, foi emitida a portaria de instauração da sindicância na Secretaria de Administração. Eu, no dia 2 de outubro,
imediatamente convoquei a comissão de sindicância, fiz uma reunião com eles, dei todas as determinações que eles tinham que fazer. O prefeito pediu prioridade total da comissão para que ela esclareça esse fato com a maior celeridade possível. E depois a Secretaria de Educação tomou algumas medidas, suspendendo os demais cursos dessas práticas restaurativas, né, fazendo uma revisão de alguns protocolos de segurança e revisando o calendário de outubro também, que tinha algumas questões marcadas, né. Pois Então a mas gente tem muita tomado. gente também, o procurador reclamou, inclusive a própria família que constituiu um advogado, de que a prefeitura não teria dado um suporte melhor para a professora acidentada e a sua família. Como é que está essa situação hoje? Na realidade, assim, Dalcira, eu respeito essa opinião, né? Eu acho que é um momento muito delicado, né? Um momento de dor das famílias, né? A gente tem que se colocar, tem que ter empatia e se colocar no lugar de quem está sofrendo com isso, né? Mas eu também preciso lembrar que o poder público ele tem algumas peculiaridades, né? A assistência inicial, quando sofreu o acidente, nós imediatamente fomos até o hospital, a secretária estava lá, tá? E nós imediatamente fizemos todo o procedimento legal, técnico, administrativo, para que a gente possa esclarecer o fato e prestar a assistência necessária, né? Mas essas servidoras, elas foram encaminhadas para o hospital de referência. Uma das servidoras que está lá, ela tem um plano de saúde particular, ela optou pelo plano de saúde dela, então toda a assistência, o apoio psicológico foi ofertado, tem sido ofertado, não só para essas duas servidoras, mas também para demais servidoras que estavam naquele local. Tem servidoras que não estão conseguindo trabalhar, está um clima muito, muito delicado na secretaria e, inclusive, lá na comunidade escolar, nós tivemos uma reunião hoje que foi muito boa, foi muito amistosa. Nós esclarecemos a comunidade escolar de toda a atuação da prefeitura, acredito que eles tenham saído de forma satisfeita, acho que ficou mais claro tudo, mas a gente também, eu entendo, né, a ansiedade das pessoas em tentar esclarecer o fato, né? Mas nós, enquanto agentes públicos, a gente não pode sair afirmando, responsabilizando ou afirmando coisas que a gente pode ter responsabilidade depois. Eu preciso ter uma cautela e um mecanismo, seguir o trâmite legal para que eu possa fazer o esclarecimento dos fatos de forma adequada, né? E a questão da assistência, além do apoio psicológico, ela agora depende da família, né? Tanto que, a pedido do prefeito, eu entrei em contato com o procurador da servidora que está internada no hospital, nós conversamos, nos ajustamos, nós vamos fazer uma reunião, faríamos ontem, não fizemos a reunião porque ambos, tanto eu quanto o procurador, tínhamos uma audiência que nós tínhamos que participar e ela se arrastou por muito tempo, então a gente não conseguiu fazer a reunião. Tinha ficado para hoje, mas no fim a gente também ainda não conseguiu se ajustar, mas eu estou à inteira disposição. O procurador da servidora está em contato comigo a pedido do prefeito, né? Ele solicitou que eu entrasse em contato e certamente a gente vai sentar segunda e vai ver de que forma mais a gente pode ajustar uma assistência maior. Mas isso depende da família, né? A família tem um trâmite, né? A servidora entrou no hospital, teve os primeiros atendimentos. Se a família entender que é necessário, e o corpo médico que está atendendo ela entender que é necessário uma transferência para algum outro hospital de referência, mais com expertise na questão de queimaduras, o município vai auxiliar, o prefeito vai se manifestar, vai buscar apoio do Estado. Então, mas essa iniciativa dos caminhos é uma escolha da família, não é do município, né? Nós não podemos dizer, nós vamos te transferir para lá, nós queremos te fazer isso ou aquilo. Nós estamos abertos para ajudar e dar todo o apoio possível. Agora, a família é que tem que ir nos mostrando o que é necessário, porque daqui a pouco, se ela tiver a ideia de permanecer aqui, que ela está sendo bem atendida aqui, nós vamos aqui trabalhar daqui a pouco, se tiver que rever alguma questão de custo, mas isso tudo tem um trâmite, né? O procurador mesmo da servidora sabe que a gente tem um trâmite para fazer administrativo, porque o poder público ele não pode simplesmente chegar e ofertar algo que imediatamente ele não consegue, né? Mas nós estamos em contato e estamos prestando toda a assistência possível. Bom, procurador, por outro lado, o ano passado, a gente havia falado e falamos muito aqui, né,
de que na administração passada, durante todo o processo e o andamento das investigações, enfim, das oitivas, dos interrogatórios, testemunhas, etc., da Operação Fandango, a prefeitura foi chamada para participar como interessada no trâmite legal. Houve uma recusa. Essa recusa nessa administração, ela acabou sendo anulada. E a prefeitura hoje faz parte. Tem um nome jurídico, mas para a tia Maria não adianta dizer porque ela não vai entender. A prefeitura hoje faz parte. Mas ontem teve movimentação desse processo. Isso, na realidade, quando nós assumimos, né, nós não tínhamos nessa gestão vários processos físicos, né, porque a questão do processo eletrônico na prefeitura foi no final do ano passado, então é bem recente. Então, todos esses processos que foram apreendidos na Operação Fandango eram todos processos administrativos físicos. Então, tinha muita coisa parada que não se sabia onde estavam os documentos, era uma situação muito complicada, até porque a gente não sabia nem como proceder, no sentido se avançava naquela conclusão daquele contrato ou não, porque a gente sequer tinha o contrato. Então, a gente primeiro fez uma iniciativa de tentar, junto ao Ministério Público, junto ao GAECO, buscar a restituição física desses processos, para que a gente pudesse fazer a análise um por um deles e identificasse o que a gente vai avançar e o que a gente não vai avançar, dar os trâmites legais para todos os processos. Então, a gente primeiro conseguiu isso. Quando a gente restituiu os processos, eu fiz uma manifestação a pedido do prefeito nos processos da Operação Fandango, tanto na questão civil, da improbidade administrativa, quanto na questão crime, tá? Revendo a questão do entendimento no sentido do município participar como parte, né? Aí eu não vou falar um termo técnico, mas é como se o município, porque ele tem o direito disso, porque ele é parte interessada, porque, por exemplo, na ação de improbidade, se eventualmente se caracterizar a culpabilidade de alguém, e o município tem interesse na restituição pública dos valores ao erário. Então, o município ele tem o dever, no nosso entendimento, de participar do processo, de acompanhar de perto, de auxiliar na produção de provas, no sentido de acompanhar e ter cuidado do erário, cuidar do valor público, para que a gente possa, eventualmente, depois, buscar o ressarcimento, né? Então, a gente fez esse pedido ao juízo, e o juízo deferiu isso e incluiu o município como assistente de acusação, digamos. No cível não é assistente de acusação, mas é como se fosse, tá? E aí, obviamente, eu tenho que participar das audiências e de todo o processo, auxiliando, digamos assim, o Ministério Público, que é o autor da ação, né? Então, ontem nós tínhamos uma audiência designada para a oitiva das testemunhas, tanto de defesa quanto de acusação. E aí nós participamos dessas oitivas, né? E a partir de agora, a juíza determinou que o município ainda junte alguns documentos, alguns processos licitatórios que não tinham sido apreendidos para averiguação. Posteriormente, essa juntada vai ter mais uma possibilidade de manifestação de todos, e depois a gente vai para a parte da questão do interrogatório dos réus, né? Podemos dizer que toda essa questão está quase no fim ou ainda não? Não, Dalcira, eu acho que ainda demora, né? São processos judiciais, eles são demorados, né? Apesar que esse específico da improbidade administrativa, ele tramita numa vara específica em Porto Alegre, então ele tem uma certa celeridade, mas ainda assim, eu acredito que nós ainda avançaremos no ano que vem. Tá certo, então. Procurador Jurídico do município, Bruno Miller, obrigada pela sua participação, pelas suas informações aqui. E o senhor conta agora também com 2 funcionários do seu departamento jurídico, como advogados, trabalhando em home office, né? Já uma das portarias foi publicada hoje no Diário Oficial. Sim, na realidade, Dalcira, um dos colegas, né, desde que eu assumi, ele estava em licença interesse, né? Ele tinha se afastado na gestão passada, né? E quando eu entrei na procuradoria, eu constatei que nós tínhamos apenas 4 servidores efetivos no quadro, né? Um deles, inclusive, muito próximo da aposentadoria, acho que até já tem tempo para aposentadoria. Uma servidora só tem 20 horas e não tem interesse em majoração. E, na realidade, eu conto só com 2 em 40 horas.
E o volume de demanda de processo judicial, tanto contencioso como administrativo, é enorme, né? Ainda mais depois da Operação Fandango, o que eu senti é que há um melindre muito grande, um receio, digamos assim, muito grande de todos os servidores efetivos da Prefeitura, que pedem muitos pareceres jurídicos, porque todo mundo tem um certo receio de avançar, todo mundo ficou um pouco ressabiado, vamos falar uma palavra mais popular assim, com tudo que aconteceu. Então, a nossa demanda tem sido muito grande mesmo, são muitos pareceres, processos licitatórios, uma série de coisas, e eu tomei a iniciativa de entrar em contato com esse servidor que tinha se afastado e conversar com ele, convidando para retornar às suas atividades, né? Ele aceitou, vai retornar 20 horas, mas como ele não reside mais, ele tinha abandonado, certamente ele pediria exoneração do cargo, né? Mas eu convenci ele a retornar. Ele vai trabalhar em home office integral, né? Sempre ressaltando que a gente fez o regramento do teletrabalho e ressaltando que o trabalho presencial, ele é a regra, tá? O teletrabalho é a exceção, né? E ele é avaliado caso a caso, com relatórios de produtividade e de acordo com o regramento que é feito e com a peculiaridade de cada setor, né? No caso da Procuradoria, todos os processos são eletrônicos, né? Absolutamente todos, tanto o judicial como o administrativo, né? E fora isso, a gente, enquanto chefia, eu enquanto procurador, tenho a maior tranquilidade de fazer a avaliação e entender quem tem ou quem não tem perfil para estar em teletrabalho. Eu, por exemplo, não teria, né? Eu não conseguiria trabalhar de casa, eu tenho que estar me movimentando, tenho que estar falando com as pessoas, mas tem gente que consegue produzir infinitamente mais em teletrabalho. E a prova disso é o próprio Poder Judiciário, né? Porque o Poder Judiciário hoje praticamente vai no fórum, não tem nenhum servidor. Todos em teletrabalho, os assessores dos juízes, dos desembargadores, dos ministros, todo mundo trabalha em teletrabalho. Então, eu identifiquei que nós temos dois que produzem muito, absolutamente muito, são pessoas, o próprio Rafael é uma pessoa que me dá um suporte enorme dentro da Procuradoria, tem muito conhecimento, né, trabalha há muito tempo lá e está sempre à minha disposição, inclusive fora de horário, final de semana, a gente trabalha sábado e domingo seguidamente, produzindo e discutindo algumas questões. Então, para mim, eu acredito que é um acréscimo esse servidor ter retornado, e a gente vai tentar encorpar um pouquinho a Procuradoria e dar mais celeridade aos processos. Tá certo. Procurador, muito obrigada. Uma boa noite, bom final de semana. Boa noite. Igualmente, Talcira. Sempre um prazer falar contigo. Obrigado. 6h30, a gente vai ao intervalo e volta em seguida. Todos ligados aqui. Agora, na Vale FM, a previsão do tempo. Olha, nesse momento, 22 graus na sexta-feira, Dia Internacional da Balada, e a chuva vai dar uma trégua. Previsão do tempo. Oferecimento. Atenção Cachoeira do Sul e região, chegou o toque especial para sua casa, Milu Arte Decor. Você encontra objetos de decoração, estilo e bom gosto que deixam qualquer ambiente incrível. Venha nos visitar na Saldanha Marinho, 979 Centro, Cachoeira do Sul. Fone Whats 51 99268 2712. Milu Arte Decor, amor em cada detalhe, porque sua casa merece esse carinho. Chegou a hora de realçar ainda mais a sua beleza. No Espaço Embelezarte, você encontra cuidado, qualidade e dedicação em cada detalhe. Venha transformar o seu visual e elevar sua autoestima com quem entende do assunto. Estamos esperando por você na Rua Major Ouriques, número 1577, Centro de Cachoeira do Sul. Espaço Embelezarte, porque cada mulher merece brilhar todos os dias. Agende já o seu horário e descubra o poder de se sentir ainda mais linda. Fone Whats 51 995 24 5508 ou 51 996 93 55 94.
Faça suas compras no Bar e Armazém São Marcos. Tudo isso num só lugar. Bebidas, gêneros alimentícios, produtos de limpeza, bom atendimento e a companhia do amigo Ricardo. Bar e Armazém São Marcos. Rua Dionísio Marques 406, bairro São José. Fones 51 36 30 47 86 e 9 97 24 89 36. Aluga-se apartamento e sala comercial no Smart. Contato para informações no WhatsApp 51 9 98 88 83 27. Ô Maria, tu viu que a licitação do transporte pode demorar até 2 anos? 2 anos? Mas eu preciso de ônibus amanhã, não em 2027. E ainda dizem que é para dar segurança jurídica. Segurança é andar de ônibus novo. Ninguém aguenta mais esperar pela licitação do transporte coletivo de Cachoeira do Sul. Licitação dos ônibus já. Transportes Nossa Senhora das Graças. Mobilidade com responsabilidade. Fique bem informado com as primeiras notícias do dia. Opinião inteligente, prestação de serviço e bate-papos descontraídos com convidados abordando diferentes assuntos de interesse da comunidade. Vale Informação. 2 horas para saber mais. De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, aqui na Vale FM 99.1. Comando dos jornalistas Ronaldo Toné e Tomás Sá Pereira. Você está ouvindo a Vale FM 99.1. Você está ouvindo Conexão 99 com Dalcira de Oliveira. Faltando 26 minutos para 6. Olha, amanhã. Essa vai uma promoção inédita, né? Que eu considero, porque pela primeira vez, desde que eu conheço a causa animal em Cachoeira do Sul, teremos aí uma grande mobilização, uma conscientização da causa animal. É a Blitz da conscientização da causa animal, amanhã é dia de São Francisco, padroeiro dos animais. Essa ação vai acontecer na sinaleira da Júlio de Castilhos e tem a participação aí da Patran, que é parceiraça da causa animal em Cachoeira do Sul, a gente sabe disso, mas a Polícia Civil vai se mobilizar também e vai estar lá nessa mobilização. Tem o apoio do Tischler, da Clínica São Francisco e da Secretaria do Meio Ambiente. Essa conscientização, panfletagem, né, enfim, acontece a partir das 9 horas da manhã na sinaleira da Júlio de Castilhos. Então, para aqueles pés pesados ali, aqueles pés pesados no acelerador da Júlio, dá um tempinho aí que vai ter gente lá na sinaleira, né? A vereadora Adriana Paladino, né, que é a maior incentivadora da causa animal, e tudo, pelo menos 99,9% que acontece na causa animal em Cachoeira do Sul se deve a essa cariúcha, né? Ela disse, ela está pedindo que eu mande um abraço para o deputado Cláudio Tatti, e ele dizendo que dá a eterna gratidão dela em favor da causa animal. Deputado Cláudio Tatti, seja muito bem-vindo ao estúdio da Rádio Vale, ao nosso Conexão 99. Uma boa tardezinha, porque está claro lá fora ainda, estamos rumando a céleres para o verão, mas eu preciso lhe perguntar, há uma grande dúvida ainda e as pessoas querem saber, nós temos o SUS nacional e agora nós temos um SUS estadual, como é que isso vai funcionar na prática para a tia Maria? Seja bem-vindo. Boa tarde, Dalcira, aos ouvintes, satisfação mais uma vez estar aqui falando contigo. Primeiro vamos falar com a vereadora Adriana Paladino. Isso, que está na antes do SUS Gaúcho. Antes do SUS Gaúcho. Adriana, eu sou admirador da Adriana, não
não só pela questão política dela, mas pelo ser humano que é a Adriana Paladino. Eu tenho uma parceria com ela pelo ser humano dela, até porque ela não é do meu partido e eu estou pouco me importando para partido, viu? Eu costumo dizer, Dalcir, que eu tenho 2 partidos. Sou dos poucos políticos que tem 2 partidos. Sabia disso? São os projetos, né? Não. Não? Também. Tenho 2 partidos. Eu tenho o meu partido, que é o partido que eu tento ocupar algumas questões ideológicas, não todas, que esse partido me dá o número que eu preciso para mim concorrer. Esse é o meu primeiro partido. É um dos partidos, acho que não o primeiro. E o meu primeiro partido são meus amigos, que é tu, que é o senhor, que é a vereadora Adriana, que é a minha família, que são as pessoas queridas que estão sempre juntos comigo. Junto comigo não quer dizer que vote em mim, não precisa nem votar em mim, mas são meus amigos. Então, o primeiro partido é o que me fornece a questão ideológica e o número que eu preciso para concorrer. E o meu outro partido são meus amigos, as pessoas que gostam de mim. E as pessoas que eu gosto e elas não gostam tanto como eu gosto delas também. Esse é o meu segundo partido. Tem 2 partidos. E a Adriana Paladino, ela nem sabe disso, mas ela deve saber pela sensibilidade que ela tem, ela sabe. Ela não sabia até agora, mas ela está no meu partido. Ela está no segundo partido. Ou talvez o primeiro, né? Meu primeiro partido. São as pessoas que eu, sim, no primeiro que eu gosto, as pessoas que eu admiro e as pessoas que gostam de mim, que eu sei que ela tem um carinho por mim também. Então, um abraço para Adriana aqui. E ela sabe, eu vou dizer para ti aqui, de segunda, né? Primeira mão foi para Adriana. Que pelo amigo, vai ter mais uma destinação esse ano, de mais uma emenda parlamentar de minha autoria, que é dinheiro público, sim. Ela já deve estar desmaiando nesse que momento. É dinheiro público, sim, Dalcira, mas que só vem para cá porque tem um representante de Cachoeira, aquela coisa toda que eu venho dizendo todo dia. E como eu já disse para ela que enquanto eu estiver deputado, estiver na Assembleia, estiver direito de indicar recursos via governo do Estado, todo ano a causa animal vai ter no mínimo o valor que eu vou destinar esse ano para a causa animal, que é mais 50 mil reais. Ela já sabia disso? Já sabia. Bom, então para trabalhar a questão das castrações, que ela trabalha muito bem. Então, um abraço, Adriana, conta comigo sempre. SUS Gaúcho. A tabela SUS, Dalcira, todo mundo sabe que faz 30 anos que ela não é reajustada adequadamente. Tem aqueles reajustes frio. Porque se tu não adianta tu fazer um reajuste numa tabela que não está atualizada. Reajustamos 5%. Sim, mas 5% de uma atualização de 30 anos atrás, isso quer dizer nada. Já está defasado, não o reajuste não vai. Isso provoca o quê? Isso provoca que a gente tenha consultas com especialistas aqui no nosso HCB, que eles recebem R$11 por consulta. Tá, mas tu acha que o médico vai atender no HCB por R$11? Não vai. O médico vai cobrar ali, na parceria, entre 150 e 190 reais. Faltou 138. Esse é o déficit, a média do déficit que todo hospital tem. Baseado nisso, a gente fez a nossa comissão, a gente detectou que a rede dos hospitais públicos e filantrópicos tem um déficit de aproximadamente 3,2 bilhões por ano, causado por essa não atualização da tabela SUS, essa atualização de 30 anos atrás. Baseado nisso, a gente foi até São Paulo e pegamos um modelo que o governador Tarcísio fez lá, que é uma tabela SUS paulista. O que ele fez? Ele pegou essa diferença, esse 138, no exemplo que eu te dei, fez uma tabela dele, bancou, custou lá para ele 4,8 bilhões por ano, uma realidade diferente da nossa, óbvio que é diferente da nossa, e todo e qualquer hospital lá trabalha por produção.
Isso quer dizer o quê? Ó? No primeiro ano ele saltou de 600 mil cirurgias no estado de São Paulo para 1 milhão. Esse ano a meta deles é chegar a 1.200.000. Por quê? Porque tem um hospital lá que ele opera 24 horas por dia. Por quê? Porque não dá prejuízo. Se tu botar o nosso hospital hoje aqui a trabalhar todo vapor, só tabela SUS, em 30 dias fecha. Porque o prejuízo é muito grande, ou seja, nós temos aqui algumas internações clínicas que elas chegam, o hospital chega a receber R$32 por dia. Eu digo pro Luciano que não dá para sopa, né? Então, baseado nisso, o governo do estado do Rio Grande do Sul, através de uma indicação nossa, da comissão, criou a tabela SUS gaúcha. Que, claro, que não é virar chave, né, Dalcir, porque é muito dinheiro. Mas ele já começou esse ano com a questão da oftalmologia e da traumatologia, que é cirurgia de joelho, quadril e prótese e tudo mais, que já estão nesta tabela atualizada. Então, o que acontece? Os hospitais todos agora que são habilitados, todos eles vão querer prestar serviço. Por quê? Porque não vai dar prejuízo mais. Isso vai acontecer. Vai haver uma complementação. Complementação. Isso vai acontecer o quê? Vai diminuir a fila lá na ponta, tanto o oftalmo como o da trauma. A meta do governo do estado, que eu acho bem otimista, é que na primeira consulta, porque tu tem que começar todo um protocolo para te chegar até a cirurgia, né? Então a meta deles é da primeira consulta já para começar a diminuir a fila, 70% eles querem baixar ainda nesse ano da primeira consulta e a partir do ano que vem começa a executar a cirurgia conforme o protocolo vai autorizando. Tem gente que não precisa fazer mais, tem gente que não pode fazer, tem gente que já fez. Então eu costumo dizer para o governador e para a secretária que a primeira coisa a gente tem que limpar a fila, tem que ver o que realmente ainda tem lá e começar a executar por aí. Isso vai agilizar esse atendimento e essa fila vai andar, porque a maior reclamação hoje é que a fila não anda, principalmente de traumatologia. Essas cirurgias de joelho, quadril, né, e ombro, essa é uma fila que não tem fim. Ela estacionou em algum lugar e ela não anda. Ela anda a passos, nem podemos dizer de tartaruga. Né? Hoje eu estava vendo e parece que ela parou em 2023, ela parou. E nós temos aí uma média aí de quase 4 anos para o atendimento, né? Então, e isso justamente, Dalcira, parou por quê? Ó? Porque dá muito prejuízo. Eles só fazem meio obrigado na marra, senão eles não fazem. E infelizmente, viram a questão comercial também. E aí é baseado nisso, para que o sistema deixe de nos enxergar como um número, e saiba que nós somos seres humanos, são pessoas que têm dor, que estão sofrendo ali, esperando, que a gente vem trabalhando para dar condições para a rede, para os hospitais como um todo, para ter um acalento na dor do nosso irmãozinho que está esperando ali, ó, e salvar a vida também, né? Então, e, na verdade, o dinheiro sai do governo do estado. Do cofre, quer dizer, do governo do estado, não, do nosso, né? Dos nossos impostos, mas quem vai bancar isso é via governo do estado. É um complemento ao governo do estado. Bacana. Que não deveria, né? Ser só dele. É tripartite, a gente sabe disso. Mas não deveria ser. A maior parte, a maior fatia do bolo vai ser o governo do estado, que fica com a menor fatia. A maior vai lá para cima, né? E vou te falar uma coisa, Dalcira. Vai piorar. Por quê? O quê? Questão do nossos retornos de ICMS. Porque com a reforma, hoje a gente pega a nossa parte e manda o resto lá para cima. A partir de 2032, se eu não me engano, vai ser o contrário. Eles vão pegar todo com a reforma tributária e vão mandar a nossa parte. Detalhe, sabe qual o estado que vai ter o menor retorno na federação? Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul. Às vezes, cobrar menos não é tão bom assim. O Hélio Silva, que está na fila aí há tempos, né? Ele está dizendo... O Hélio é um exemplo disso. Ao meu deputado, vamos torcer para resolver cirurgia de joelho em Santa Cruz. E o Hélio vem esperneando, né? Há muitíssimo tempo. Né? Há muitíssimo tempo. Bom, tomara que isso ande, porque eu sempre digo que saúde é uma questão passional. Eu não quero saber se tem dinheiro, se não tem. Eu tenho dor e eu quero atendimento.
Né? Eu estou usando eu, mas é eu, todo mundo. Nós. Daqui a pouquinho é eu Queremos também. atendimento, né? A mãe que tem o filho doente, que é o atendimento pro filho, o pai, a mãe, o avô, o titio, enfim, todo Por mundo. isso que a gente tem que dar condições e cobrar muito. Olha, aqui, né, o Edson está dizendo, boa noite, com esses bilhões do fundo partidário, daria para asfaltar todo o interior de Cachoeira e acho que sobrava dinheiro ainda. O Edson, e aí ele está dizendo que é para perguntar para o deputado, no caso o senhor, Cláudio Tati, trazer mais verbas para reforma nos asfaltos da cidade que estão danificados. Bom, Cachoeira é um buraco sim e o outro também, né? A cidade Dalcira, uma toca de tatu? Um queijo suíço. Queijo suíço. Um queijo suíço. Isso não vem de agora, né? Isso vem de tempos. Eu particularmente, Dalcira, eu sou contra asfalto em toda a cidade. Por quê? Primeiro que quando a gente tiver que dar manutenção, vai acontecer o que está acontecendo aqui. A gente não tem recursos para dar uma manutenção. A gente não tem uma usina de asfalto, que eu também não teria uma usina de asfalto. Eu sou... E o buraco fica? O buraco fica. Eu penso que a gente tem que fazer o asfalto somente nas vias de tráfego pesado e o resto a gente tem a questão do PAVS e o próprio paralelepípedo aí, que é muito barato. É questão de prioridades. Deputado, por outro lado, nós temos aí de novo uma novela sem tamanho da tal de obra da Ponte do Fandango. Estava tudo certo para setembro, atrasou a licitação da balsa, aconteceu a licitação da balsa, ficou para outubro, a empresa vencedora não conseguiu cumprir as exigências do edital e ficou dito pelo não dito, e agora a segunda colocada foi chamada, que já é a deusa do Jacuí, que já está fazendo a travessia do rio, né, que já tem pelo menos conhecimento de causa, né? Como é que está? O senhor está acompanhando isso? Toda, Alcira. Eu acompanho tudo que é relativo à minha cidade, eu acompanho. Primeiro que eu sou um cidadão, que eu moro aqui. Que eu acho que todo cidadão, todo cachoeirense, eu acho que deve acompanhar e deve saber o que está acontecendo na sua cidade, até para lá na frente, saber em quem confiar ou não. Então eu acompanho todo e qualquer movimento que aconteça na cidade, mesmo não sendo da minha alçada, eu acompanho sim. A ponte, tu sabe, como a cidade toda sabe, todo o desenrolar da Ponte Fandango. E a Ponte Fandango, isso que vem acontecendo, Dalcira, ainda bem que lá atrás, antes de começar o atual governo, numa viagem que eu fui com a dona Ângela, com a Juliana Flores, com a secretária Vanessa na época, se eu não me engano, o Rafael da Cassis estava junto, nós solicitamos para o DENIT a balsa gratuita. E a partir dali vem essa novela toda, como está vendo. Na última reunião que a gente teve, que eu estava presente na UBRA, a proposta do grupo foi o seguinte: enquanto não estiverem as balsas aí dando passagem, as balsas que são duas, não se mexe na ponte, não se tranca a passagem na ponte. E é isso que está acontecendo, Alcira. Como eles não nos deram a balsa funcionando e gratuitamente ainda, não se mexe na ponte. Enquanto não tiver as condições da gente ter a travessia de um lado para o outro, não se mexe na balsa. Aconteceu que a primeira foi desclassificada, agora ainda bem que é a deusa do Jacuí, que eles já estão aí. A hora que a balsa estiver funcionando gratuitamente, coisa e tal, segue a obra que tem que fazer para terminar com essa novela, né? 403. Eu quero estar viva, eu sempre digo isso, eu quero estar viva. Tem duas obras que eu quero estar viva para ver cortarem a fita inaugural. A 413 é a Escola do Piquiri. Mas a 413, em que pé nós andamos também, e outras estradas vicinais que estão pela hora da morte, diria minha avó, aqui no interior de Cachoeira. Né? 413 eu estive lá ontem. Como eu, no máximo, aí, uma semana sim, uma semana não, eu acompanho desde o começo do meu mandato lá. E desde o começo ela vem andando a passos de tartaruga. Mas vem andando. Ela nunca parou. E eu tive lá ontem, foi assinado a ordem de serviço dos 6 quilômetros do lado de Rio Pardo. Eles já começaram de lá para cá.
O maquinário já está fazendo a questão de canalização e questão de limpeza, algumas árvores que tem que tirar ao lado, a margem da rodovia para fazer o asfalto. E daqui para lá está todo o trecho já com a base pronta. Então estão trabalhando tanto de lá para cá como daqui para lá. Ontem as máquinas não estavam, porque está úmido o tempo, não se mexe em terra quando está. Mas assim, tem 8,5 km, medi ontem por fazer. Eu medi 8,5, não é 11, não é 10, é 8,5 porque eu medi. Sendo que 2,5 do lado de cá, com base pronta, só colocar o asfalto. E os outros 6 é do contrato novo que eles começaram a fazer de lá para cá. Então, Dalcira, se Deus quiser, não vai dar nenhum percalço. E nós vamos ver junto a RS 403 pronta, Dalcira. Pronta. Espero. E eu vou continuar. O pessoal do DAI, eles não aguentam olhar para minha cara mais. Mas eu fui eleito para isso e vou continuar. Apesar dos berros, eu vou continuar acompanhando toda e qualquer obra que faça, que desrespeito à minha cidade. Porque além de eu ser um deputado estadual eleito para isso, Dalcira, é minha obrigação como cidadão cachoeirense, que moro aqui, que vivo aqui em Cachoeira e quero, se Deus quiser, vai demorar muito, mas o final dos meus dias vai ser aqui em Cachoeira. Tá certo. Olha, o Everton também diz aqui, como tem cidades muito menores que Cachoeira, que tem ruas asfaltadas, conseguem fazer a manutenção. Uma baita cidade dessa nunca tem nada, nunca pode nada, diz o Everton, absolutamente revoltado. Deputado, nós já estamos... O tempo passa muito rápido. Não acredito. Claro que sim. Claro o Everton, o Everton, que eu concordo com ele, Everton. Mas a gente tem que acreditar que dias melhores virão. E virão, viu? Pode ter certeza. Bom, de qualquer maneira, o senhor falou em berrar, né? Parece, não berre muito, porque agora parece que virou moda os berros, né? Eu sou da paz, eu sou da paz e para todos não os é lados. o meu estilo. Bom, de qualquer maneira, sabe que teve uma época que quem trabalha com fone, né? Teve uma época que virou moda. Eu não gosto de trabalhar com fone, né? Em primeiro lugar, vamos começar por aí. Mas às vezes, numa transmissão, tu é obrigado a trabalhar com fone. E tu sai de lá depois aos gritos. Porque normalmente quem fala com fone tem mania de gritar porque quer se ouvir, né? Então a gente demora um pouco para descobrir que não está de fone. Mas, enfim, gritar faz mal para as cordas vocais, diga-se de passagem. Bom, senhor, são 3 vereadores do partido na Câmara de Vereadores. Hoje, de tarde, quando o senhor publicou lá que viria... o PL vai desembarcar do governo do PSDB em Cachoeira do Sul? É uma pergunta, essa pergunta não é minha, mas hoje 3 pessoas me pediram para fazer essa pergunta quando souberam que o senhor estaria aqui. Olha só, Dalcira, desembarcar. Mas para desembarcar, tu tem que embarcar. A vontade nossa sempre foi de ajudar o atual governo. E eu tenho quando eu mando uma emenda para calçar uma rua aqui na cidade, que é obrigação minha, eu estou ajudando o município, não estou? Eu estou ajudando a atual administração. Eu poderia mandar para qualquer cidade do estado do Rio Grande do Sul. Mas eu acho que é obrigação minha de ajudar a atual administração que está aí. Eu vou continuar fazendo. Quando eu mando bem mais de 1 milhão, eu acredito que em torno de 3 milhões e pouco eu consigo trazer para o nosso Hospital de Caridade por ano. Eu também estou ajudando a administração, porque é dinheiro que, se não saísse de algum lugar, o município teria que fazer o aporte de uma maneira ou de outra. Sim. Então, a vontade minha, a vontade do meu partido é ajudar. E a gente está ajudando a atual administração, sim. Agora, a questão de embarcar ou desembarcar, eu não tenho nenhuma pessoa indicada minha lá no governo. E a tua filha está lá, convite do Leandro. Sem a sua interferência. Não, ele sabe disso. E ela é muito grata a ele, viu? É muito grata ao Leandro. Se ela sair amanhã, eu tenho certeza que ela vai agradecer muito pela oportunidade, porque eu sei o perfil. O perfil dela mesmo meu. É gratidão, é paz, e a gente quer ajudar. Mas ajudar não é fechar o olho para tudo que vem a gente levar. Tem coisas, Dalcira. Quando tu é um deputado estadual de uma cidade, tu tem que ter opinião própria. Tu não pode ser levado, às vezes tu pode até errar.
Posso errar, sou um ser humano, mas eu não posso ser levado de qualquer jeito. E um partido como o PL, para ele embarcar mesmo no governo, o espaço tem que ser maior, a gente tem que ver as pautas. Se as pautas a gente consegue embarcar mesmo e a gente consegue tocar as pautas que vão vir para a gente, porque se está dentro tem que abraçar. E se tem que abraçar, a gente tem que ver qual é o plano do governo até o final e a partir daí a gente vai ver se embarca ou desembarca, o que faz, né? Mas eu sou um cachoeirense, eu quero que o governo dê muito certo. Tem muita gente boa lá, viu, Docira? Tem muita gente boa, trabalhadora lá, e eu vou estar aqui sempre para ajudar o município, para ajudar o Leandro, para ajudar o prefeito que estiver de plantão. Deputado, sim ou não? As relações estão estremecidas, sim ou não? Com a administração municipal? De minha parte, não. Nem com a Câmara? Nem com a Câmara. É uma pergunta, só pedir sim ou não. Eu também sou paga para fazer perguntas. E deve fazer, Docira. Eu adoro vir aqui porque tu faz perguntas. Tá tu não amacia. Mas não tem nada estremecido, Docira. Eu fui eleito para ajudar a minha cidade. Eu não fui eleito para brigar com ninguém, Docira. Eu acho que o ser humano erra. Se a gente não errasse, a gente estaria no outro plano. A gente está aqui para resgatar e para melhorar, para não precisar voltar aqui de novo. A gente tem que tomar cuidado, Alcira, que quando a gente faz esse monte de coisas, de bobagem que a gente faz, a gente volta para resgatar. A gente volta e resgata. E daqui a pouquinho, tu imagina eu brigar com a Dalcira e me arrebentar e falar bobagem. Nós temos que nos encontrar em outras encarnações. Nós temos irmãos. Que coisa séria isso. Ou casados. Ou casados, né? Isso seria mas muito assim, horrível. Dalcira, não tem, eu sei que está estourado o tempo, mas é muito pouco tempo. Não tenho problema nenhum com a administração do Executivo, quero ajudar. Não tenho problema nenhum com a Câmara de Vereadores, tenho grandes amigos lá. E... Tá certo. Diga. Manda um abraço pro seu Gastão. Seu Gastão. Seu Gastão, grande abraço aí. Conta comigo sempre aí, tem um deputado admirador seu aqui também. Tá certo. Dalcira, obrigada. Paz e amor, Dalcira. Isso dá certo sempre. Sextou, cervejou, churrascou, é o Dia Internacional da Balada, divirta-se com responsabilidade. A gente se encontra na segunda-feira. Um grande abraço. É bom estar com você.